No vídeo de hoje vamos preparar essa deliciosa coxinha de batata recheada com costela de porco. Quer aprender a preparar essa delícia? Então vem comigo. O meu nome é Belly e esse é o canal Receitas da Belly. Sejam muito bem-vindos! E nós já vamos começar esse vídeo com duas dicas. A primeira é, tempere a sua costela de porco de um dia para o outro, para que ela pegue bastante sabor. A segunda dica é, retire todo o excesso de gordura dela, ok? E depois que a sua carne descansar no tempero, será a hora de prepará-la. Para isso, leve uma panela de pressão ao fogo, adicione azeite e deixe aquecer. Quando o seu azeite estiver bem quente, coloque a sua costela. Não é necessário que você fique mexendo não, tá bom? Deixe que a parte da costela que está em contato com a panela fique bem dourada, como a minha está. Quando isso acontecer, vire a sua costela para que o outro lado fique da mesma forma. Depois de virar a sua costela e o outro lado também começar a dourar, mexa ela bem para que ela solte a borra que está no fundo da panela. Essa borra, como eu já falei em outros vídeos aqui no canal, é responsável por todo o sabor da nossa receita. Depois que essa borra se soltar completamente, você irá acrescentar à sua costela uma cebola média cortada em cubinhos e voltará a mexer bem até que ela comece a murchar. Enquanto isso, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você fica por dentro de receitas e dicas incríveis e ainda colabora com o nosso trabalho e o nosso crescimento. Depois de dourar a sua cebola, acrescente um maço de cebolinha cortada grosseiramente. Mexa bem até que ela comece a murchar e em seguida adicione água quente suficiente para cobrir a sua costela. Feito isso, deixe a água ferver novamente, tampe a panela e deixe pegar pressão. Depois que a sua panela pegar pressão, você deixará que a sua costela cozinhe de 35 a 45 minutos. Esse tempo dependerá do tamanho da sua costela, ok? E o tempo de cozimento da sua carne será tempo suficiente para que você comece e quase termine o preparo da sua massa. Para isso, descasque e corte as suas batatas. E, gente, a lista de ingredientes dessa receita estará na descrição do vídeo. Então, se você anotar a lista de ingredientes e seguir esse passo a passo direitinho, não terá como errar essa receita tão deliciosa. Cozinhe as suas batatas na água com sal e deixe-as ficar bem macias. Quando elas estiverem assim, você escorrerá a água delas e em seguida irá amassar as suas batatas, até formar um purê bem lisinho. E gente, aqui eu tenho uma dica bem legal. Se vocês estiverem utilizando o amassador de batatas assim como eu, depois de amassar as suas batatas com ele, você pode passar esse purê por uma peneira, para deixá-lo bem lisinho e sem nenhum pedacinho de batata, o que é muito importante para a nossa massa. Com as batatas amassadas, vocês irão preparar a parte líquida da nossa receita. Para isso, selecione uma panela grande, acrescente a ela o leite, a água e a manteiga e leve ao fogo. Deixe levantar fervura e, quando isso acontecer, acrescente o purê de batatas. Mas atenção! Como seu purê a essa altura terá esfriado, ele ficará um pouco mais resistente para desmanchar inicialmente no leite, o que não terá problema nenhum. Se você tiver um fouet em casa, você conseguirá acelerar bem esse processo. Agora, se você não tiver, não tem problema. Utilize um garfo e vá batendo até que o purê desmanche. Isso será bem rápido, tá, gente? Quando você terminar de desmanchar o purê no leite, ajuste o sal. Mexa bem para dissolver o sal e, em seguida, aguarde levantar fervura. Quando a parte líquida da sua massa voltar a levantar fervura, você irá substituir o fouet por uma colher de pau ou uma espátula e começará a acrescentar a farinha de trigo. Mas aqui eu tenho uma dica, gente. Você não irá adicionar de uma vez só toda a farinha de trigo que a receita pede. Você irá acrescentar a maior parte dela e irá agregá-la à sua massa. Mas atenção! Conforme você for adicionando a farinha, você deve ir mexendo. De qualquer forma, ela irá empelotar, mas se você não mexer, será muito pior. Depois de acrescentar a maior parte de farinha de trigo, mexa bem. Depois de agregar essa primeira parte de farinha de trigo à sua massa, você conseguirá observar se ela está muito mole ou não. Se você observar que ela está muito mole, acrescente um pouco mais da farinha. A partir daqui, você deverá fazer esse ajuste aos poucos. Ela deverá ficar uma massa difícil de mexer, mas não muito densa. Depois de ajustar o ponto da sua massa, você seguirá mexendo ela em fogo médio até que ela desprenda do fundo da panela.
Durante esse processo, o que acontecerá? Você irá cozinhar a farinha e também irá desmanchar grande parte das bolinhas de farinha que tiverem ficado na sua massa. Quando a sua massa estiver desprendendo bem do fundo da panela, você saberá que a sua massa está pronta. Durante esse processo, você poderá observar que uma crosta irá se formar no fundo da panela. É aí que você saberá que a sua massa está no ponto certo. Nesse momento, transfira ela para outro recipiente e deixe amornar. Depois que a sua massa amornar, transfira ela para uma superfície lisa e untada com manteiga. Agora vamos sovar a nossa massa para que ela fique bem lisa e homogênea. E, gente, aqui eu deixei que a minha massa descansasse por 30 minutos, mas ela ainda estava bem quente. Mas é exatamente assim que eu preciso iniciar a sova dela. Então, eu irei utilizar uma espátula e irei fazer exatamente como vocês estão vendo no vídeo. Eu irei amassar, irei esperar um pouco para que as minhas mãos esfriem e repetirei o processo. Fazer dessa forma é crucial para que vocês não queimem a mão de vocês e também para que a sua massa fique com uma textura incrível. Depois de sovar a sua massa e deixá-la bem lisa e homogênea como a minha, ela estará pronta. Reserve ela fechada, ela precisa estar embalada com plástico filme ou coberta com pano úmido. E termine o preparo do seu recheio. Após 40 minutos de cozimento, desligue o fogo e aguarde a pressão da sua panela sair sozinha. Quando isso acontecer, abra a panela e veja se a sua carne já está macia. Quando eu falo macia, gente, é macia ao ponto de desfiar. Se a sua costela estiver assim, retire ela do caldo e desfie ela com o auxílio de 2 garfos, ainda quente, pois assim é muito mais fácil desfiar a sua carne. E enquanto você estiver desfiando a sua costela, não esqueça de retirar o restante de gordura que tenha ficado. Feito isso, reserve a sua costela e agora vamos levar ao fogo mais uma cebola média e em seguida irá colocar a sua costela. Irá mexer bem para agregar de forma uniforme todo esse sabor. E você sabia que a sua participação é fundamental para o nosso trabalho e para o nosso crescimento? Por isso deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe e salve esse vídeo. Após misturar bem a costela desfiada com a cebola dourada, será hora de ajustar os temperos. Eu aqui estou adicionando um pouco de colorau para trazer cor a essa receita e também um pouco mais de sal. Mexa bem até incorporar esses temperos que acabamos de colocar à nossa costela. Depois que eles forem incorporados, acrescente a ela aos poucos 100 ml do caldo do cozimento da costela. Esse caldo não só servirá para ativar a cor do colorau, como também para trazer ainda mais sabor para esse recheio. Depois de mexer bem e agregar o caldo à sua costela, você deixará ela ferver em fogo baixo até que esse caldo comece a secar. A essa altura, ele já terá ativado a cor do colorau. Quando o caldo da costela secar, será a hora de acrescentar a ela o requeijão. Queremos que esse recheio fique bem cremoso e o requeijão ajudará a trazer essa cremosidade. E aí, me conte nos comentários o que você está achando dessa receita. Aproveite para me contar também qual o seu salgadinho favorito. Gente, eu posso garantir a vocês que essa coxinha com massa de batata e costela de porco desfiada como recheio fica sensacional. Mas eu queria muito saber qual o seu salgadinho favorito. Depois que o requeijão for totalmente agregado à sua costela, acrescente a mussarela. Ela pode ser cortada em cubos, conforme eu estou utilizando aqui, ou ralada. Essas duas formas são as mais fáceis de incorporar a mussarela de forma uniforme ao nosso recheio. Mexa bem até que ela derreta e se junte a esse recheio que já está tão maravilhoso. Feito isso, o recheio do nosso salgado estará pronto. Você deixará essa cebola ficar bem dourada como a minha. Bom, recheio e massa prontos, vamos modelar as nossas coxinhas. Para isso, unte a sua mão com um pouco de manteiga ou margarina. Pegue uma quantidade da massa, abra ela conforme eu acabei de fazer e no centro da massa coloque o recheio. Seja generoso, tá bom? Uma coxinha apenas de massa não é tão boa, ainda que essa massa seja sensacional. Depois de colocar o recheio no centro da massa, você subirá as pontas dela, exatamente da forma que eu estou fazendo aqui, e irá apertando essa massa. Gente, se eu consigo, pode ter certeza que vocês também vão conseguir. E, gente, uma coisa que é muito importante no preparo da sua coxinha ou de qualquer salgado assim, é que você precisa fechar muito bem a emenda dele, porque senão, na hora de fritar, essa emenda poderá abrir e irá estragar o seu salgado. Para fazer o formato do bico perfeito,
Depois que você fechar bem a ponta dele, vire a sua coxinha de cabeça para baixo e vá pressionando ela levemente entre as suas mãos, da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Se você observar alguma rachadura na sua massa, pressione ela com a ponta dos dedos. Isso fará com que a massa fique bem juntinha e não abra na hora de fritar. Depois de modelar a sua coxinha, ela estará pronta. Agora é hora de empaná-la para que possamos fritá-la. Mas esse empanamento será totalmente diferente de outros que você já viu aqui na internet. Ao invés de passar a sua coxinha no ovo batido, você passará ela na água, como eu estou fazendo aqui. Mas você não deixará a coxinha dentro da água, você irá lambuzar ela com a água, da mesma forma que eu fiz aqui. Irá mergulhar ela na água e depois irá passar a mão para tirar o excesso de água. Em seguida, coloque a sua coxinha na farinha panko e empane ela. Ah, Belle, mas posso usar farinha de rosca? Claro, gente, que pode. Eu prefiro a farinha panko porque ela deixa uma crocância irresistível. Depois de empanar as suas coxinhas, será a hora de fritá-las. Para isso, leve ao fogo uma panela com óleo e deixe aquecer. Depois que o óleo estiver bem quente, você colocará a sua coxinha e irá mexer ela para que ela fique dourada por igual. Lembrando, gente, que todos os ingredientes da sua coxinha estarão cozidos. Então, essa parte de fritá-la será apenas para deixá-la crocante. Depois de fritar as suas coxinhas, é só aproveitá-las com um molho de pimenta agridoce ou uma geleia de abacaxi. Bom, então é isso, gente. Não esqueça de comentar e deixar o seu like. Um beijo, até a próxima, fiquem com Deus e com as duas receitas incríveis que eu estou deixando aqui no final para vocês.